Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu estudei pra passar em medicina na USP. Primeiro, por favor, já se inscreve aqui no canal. Eu sei que você anda assistindo e não se inscrevendo. Deixa seu joinha, que ajuda a divulgar o vídeo para outras pessoas. E comenta aqui embaixo se qualquer coisa que eu disser não ficar muito bem esclarecida e você tiver alguma dúvida. Assiste todo o vídeo, que eu vou ter um presente pra vocês no final. Então, não sei se todos sabem, mas eu fiz 4 anos de cursinho. Eu contei nesse vídeo que eu vou deixar aqui. E pra mim, assim, o último ano de cursinho foi essencial. Eu fui pra São Paulo, fiz cursinho no Ângulo Tamandaré e, como eu disse no outro vídeo, pra mim tinha que ser o último ano. E no lugar de eu chegar lá e falar, putz, já tô no 4º ano, sei tudo. Não, eu virei e falei, eu vou fingir que eu não sei nada e vou aprender desde o beabá. Aí eu prestava muita atenção na aula, anotava tudo, tanto que o presente tem a ver com isso. E como que foi, né? Nesses 4 anos de faculdade, eu não quis lembrar desse assunto. Pra mim foi um pouco traumatizante, sim, mas depois de uma ideia que um de vocês deixaram aqui nos comentários, eu fui atrás pra resgatar tudo isso e eu acabei lembrando como que foi esse último ano e eu pensei em dividir com vocês, porque pra mim foi um divisor de águas que fez eu chegar na medicina da USP. Como que eu fazia pra estudar? Eu vou falar passo a passo pra vocês. Eu fui morar em São Paulo, eu morava numa pensão, eu tinha meu quarto e meu banheiro, mas o resto era coletivo. E eu tinha aula todo dia de manhã. E como que era? Como que eu fazia pra estudar? O Ângulo, ele tem um lema, que é aula dada, aula estudada. E é algo que eu levei muito a sério. Eu tinha feito Ângulo no primeiro ano de cursinho, mas foi em Bauru, e já tinha esse lema. Só que em todos os meus anos eu tentei fazer aula dada e aula estudada e nunca dava certo. Sempre ficava a matéria atrasada e beleza. Nesse ano eu tava lá reclusa em São Paulo e eu falei, esse ano eu vou fazer o máximo pra dar certo isso. E foi o que aconteceu. Eu segui a risca ao termo aula dada, aula estudada. Eu ia de manhã pro cursinho, prestava atenção na aula, anotava tudo, fazia mais perfeito que eu podia e mais explicativos que eu podia no meu caderno. Depois eu chegava, eu almoçava na pensão e eu dormia do meio-dia às 2. Rigorosamente 2 horas eu acordava. Quem me conhece hoje e antes sabe que eu não consigo mais acordar rigorosamente quando eu me proponho a dormir no almoço. Mas eu fazia rigorosamente do meio-dia às 2, meio-dia e meia às 2, um cochilo. Isso dava certo pra mim, mas cada um tem o seu organismo. Eu acordava às 2 e aí eu estudava a matéria que teve no dia, que era assim, eu lia teoria, tanto de exatas, sim, de exatas eu lia teoria, eu lia meu caderno, eu lia a teoria no livro-texto e eu fazia os exercícios recomendados. No começo as matérias são mais fáceis, então eu fazia até além dos exercícios recomendados. E aí eu fazia isso de segunda a sexta e ia até a hora que terminar a matéria daquele dia. Um dia ou outro eu ficava muito cansada e postergava alguma coisa, mas no começo foi bem difícil postergar porque dava pra fazer. Chegava no final de semana, o que eu fazia? Eu pegava o meu caderno, porque assim, durante a semana, durante os estudos, eu fazia resumo enquanto eu lia a teoria. Em cardzinhos, assim, eram desse tamanho mais ou menos, pra eu colar pela parede do quarto. Como eu disse no outro vídeo, não era algo que eu lia sempre, é bem raro na verdade eu ler, mas eu acho que era bom porque eu fixava e tinha aquele apoio moral. Aí eu estudava até o dia inteiro e tal, e no final de semana o que eu fazia? Eu pegava o meu caderno, que eu anotei tudo, e eu revia toda a matéria da semana. E se tivesse ficado algo atrasado também, e eu fazia a redação. Todo final de semana eu fazia a redação que foi proposta. Eu nunca fui boa de redação, então eu fazia pelo menos o mínimo, porque eu não gostava, mas eu sempre fazia a redação e levava pra correção. E era assim no começo, porque dava tempo. Com o passar do tempo, né, ficou mais pesado, tiveram aulas extras de sábado de manhã, as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas,
mas ainda no primeiro semestre eu consegui levar muito bem a aula dada, a aula estudada. Poucas coisas ficaram para as férias. Nas férias sim, eu coloquei em ordem o que ficou um pouquinho atrasado, mas eu descansei também. Acho que metade das férias eu descansei, metade eu pus as coisas em ordem. Então no primeiro semestre foi assim que eu consegui levar. E no segundo semestre, aí foi um pouquinho mais puxado. As matérias começaram a ficar mais puxadas e eu imprimi todas as provas dos últimos 5 anos da USP, da Unesp, da Unicamp e da Unifesp. E eu separei os exercícios, por exemplo, da primeira fase. Eu separei, tipo, tinha X testes, eu tenho tantos dias até a primeira fase, então quantos testes eu faço por dia. E eu fiz isso. E eu não comecei a fazer segunda fase. Fiquei em primeira fase, fazendo de todas essas nos últimos 5 anos. E aí eu continuei com a aula dada, a aula estudada, mas no segundo semestre do cursinho eu comecei a fazer atividade física. Eu fiz Muay Thai e eu emagreci 10 quilos nesse segundo semestre de cursinho. Pra mim foi muito bom. Eu parei de achar que aquilo era uma hora perdida e na verdade aquilo foi o que me incentivou muito, me deu energia pra continuar. Na realidade foi isso. Porque no segundo semestre, além de aula dada, aula estudada, eu somei esses exercícios de vestibulares e além disso tinha a pressão de que o vestibular estava chegando e tudo aquilo e eu não prestei provas no meio do ano. Eu falei, eu tô nesse cursinho, eles focam em FUVEST, eu não vou prestar nenhum vestibular no meio do ano, porque se eu passar, meu pai vai fazer eu ir. E eu não queria, eu queria tentar o fim do ano pra ver se eu era capaz. Então foi assim. Aí começaram as aulas extras de filosofia, sociologia, que era de sábado, de manhã. Teve algumas aulas extras também durante alguma tarde, que era de literatura das obras da Unicamp, porque da FUVEST já estava embutida na aula. E também algumas vezes à tarde e de noite, mais à tarde, eu ia tirar dúvida nos plantões de dúvida. Mas eu não gostava muito de ficar estudando no ângulo. Eu não gosto de muita gente. Estudar perto de muita gente me dá ansiedade e nervoso. Então eu sempre estudei no meu quarto da pensão. Quando eu tinha dúvidas eu mandava no ângulo online, ou às vezes eu juntava e ia um dia só e ficava só tirando dúvidas lá no ângulo. Foi assim até a primeira fase, se eu não me engano. Foi desse jeito. Quando chegou perto, acho que quando foi começo de outubro, eu comecei a revisar toda a matéria do ano, através do meu caderno. Sim. Por mais que eu tivesse lido todas as apostilas, feito todos os exercícios, feito os resumos, que às vezes dava uma olhadinha na parede, que estava colado, mas os meus cadernos foram os meus aliados. Eu, além de revisar todo final de semana a matéria da semana, através do caderno, quando chegou em outubro e novembro, eu comecei a revisar a matéria do ano através dos meus cadernos. E isso me dava um pouco de tranquilidade. Foi cansativo, foi o ano mais cansativo da minha vida, mas foi assim que eu fiz. Aí eu fui e fiz a primeira fase. Quando acho que chegou no fim de novembro, mesmo não sabendo se eu tinha passado na primeira fase ou não, eu comecei a fazer as provas dos últimos 5 anos da Unifesp e da FUVEST para a segunda fase, porque eram as que eu mais queria. E no meio disso tudo eu fui prestando outras provas, particulares e tal, mas algumas particulares que nem Barretos, eu fiz as últimas provas deles, testes também, mas eu fiquei focando nessas. Aí eu fiz todas as provas da segunda fase, da Unesp e da Unifesp, da USP e da Unifesp. E da Unesp e da Unicamp eu só fiz se eu fosse pra segunda fase, né? Eu não fui pra segunda fase da Unesp, mas eu fiz da Unicamp. E quando tava na semana de vésperas da segunda fase da Unicamp, aí eu fiz os últimos 5 anos da segunda fase. E foi isso, aí eu levava os professores corrigirem, pra me ajudarem e tal. Eu acho que não tem muito o que dizer. Tipo, foi isso que eu fiz, eu estudei. Foi um ano, sim, que eu fiquei reclusa, não tem como. Também eu acho que o ambiente favoreceu isso, o cursinho era muito focado nisso, eu tava sozinha lá, era tudo ou nada, já era meu 4º ano de cursinho, então foi muito essencial. Eu saía raramente,
de final de semana pra comer alguma coisa, mas era bem raro. E é assim, mas tipo, eu precisava daquilo. Eu conheço pessoas que, tipo, viveram super a vida e passaram também, até lá na USP. Mas cada um tem um perfil, e aí você tem que achar isso. Eu resolvi falar do último ano porque, assim, nos 3 primeiros anos eu não fui pra nenhuma segunda fase. Eu quase passei em uma particular. Teve um ano, né, no 3º ano, fora as PUCs, que eu falei também no vídeo, eu prestei FAMECA e eu fiquei por 5. Mas, eu acho, se eu não me engano. Mas eu nunca tinha ido pra segunda fase de nenhuma pública, nem passado pelo Enem, nem nada, nos outros 3 anos. Então, pra mim, esse último ano no Ângulo Tamandaré foi essencial, sabe? E eu agarrei com unhas e dentes, com todas as forças que eu pude, essa oportunidade. E foi isso que eu fiz. Eu falei muito dos meus cadernos, o quanto eles me ajudaram. E nesse vídeo anterior que eu citei pra vocês, eu também falei um pouco desses meus cadernos e uma pessoa me mandou nos comentários se eu poderia doar estes cadernos. Esses cadernos são muito importantes pra mim, porque quando eu comecei eles, eu falei que eles seriam os últimos. Eles foram os últimos e eu fiz com todo o carinho do mundo. Então eu falei que doar eu não iria, mas eu tirei foto de todos os cadernos. São esses. Ai! Esses são os cadernos, são 8 cadernos, com toda a matéria de cursinho. É lógico que dos livros vai mudar alguma coisa, atualidades, né? Era de 2015 as atualidades. Mas foi isso aqui que me ajudou muito, sabe? Tudo me ajudou, mas eles que estavam lá do meu lado e foram eles que eu consultei no final pra lembrar tudo que eu tinha estudado. Então, vamos lá. Eu tirei foto de todos os cadernos e fiz PDF de cada um deles. Criei uma pasta no Drive do e-mail nosso de contato, que é contatoibrasil@gmail.com. Esse link, a princípio, tá liberado pra todo mundo, mas eu sou meio noob com essas coisas, então se tiver com algum problema, vocês me avisem. Deixem aqui nos comentários falando, Milena, não tá indo. Mas o link está aqui na descrição. É gratuito. Espero que ajude vocês, como me ajudou. Se tiver algo muito ruim, porque foram fotos, eu tentei fazer o melhor que eu pude. Dá pra dar zoom e manter a qualidade, porque eu fiquei atenta nisso. Mas se eu deixei alguma coisa escapar, alguma coisa que não tá dando pra entender, me manda aqui nos comentários. Me manda lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que o diálogo é mais rápido. E que lá também eu tô tentando um pouco interagir com vocês pra vocês me darem ideias de vídeos, do que vocês têm curiosidade, que é mais fácil. Então segue lá. Então o link tá aqui embaixo. Por favor, se inscrevam aqui no canal. Pra você acessar esse link, você tem que ter uma conta Gmail. E pra ser inscrito no YouTube, você tem que ter uma conta Gmail. Então me dá essa forcinha, se inscreve aqui e divulga pra todos os seus amigos, pra todo mundo que queira essa forcinha, que queira essa ajuda. Eu espero que ajude vocês como me ajudou. E é isso. Um beijo pra vocês. Obrigada a todos que assistiram. E até mais.